salmos mais conhecidos da Bíblia, né? Temos outros concorrentes fortes, né? Que nem o Salmo 91, também muito conhecido, né? O Salmo 121, também poderosíssimo, o Salmo 100, né? São salmos muito conhecidos, muito falados, muito declarados, né? Que um bom crente, conhecedor da palavra de Deus, né? Geralmente já tem eles decorados aqui, que na hora que é pego de surpresa para abrir um culto, dar uma palavra, já tem aquele salmo no coração e já começa a manifestar a glória do Senhor com aquilo que já está escrito no seu coração, né? Se você não é esse crente, em nome de Jesus você será a partir de hoje, em nome de Jesus, porque o amor às Escrituras, né, é uma chave preciosa na caminhada cristã. Aleluia. Então, de uma forma bem sucinta, eu quero continuar aquilo que nós iniciamos semana passada, né? De uma forma bem breve também, quero dar uma pincelada daquilo que nós falamos, né? Nós trouxemos aqui um entendimento bem rápido, básico, do que é um salmo, né? Que é um poema, né? Ele é algo orado, cantado, né? Geralmente acompanhado por algum instrumento de corda ou de sopro. O salmo é uma oração, né? Então, nós trouxemos tudo isso, esse entendimento, essa compreensão de que é um salmo, e nós temos na Bíblia, né, no cânon bíblico, esse tomo, né, de 150 salmos, né, aqui, que é o livro, né, conhecido como Salmos, e nós, nesses 2 sábados, temos aprendido especificamente sobre o Salmo de número 23, né? Semana passada nós fomos lendo ali, né? Falamos sobre o versículo 1, o Senhor, essa afirmação que Davi faz, logo no início do Salmo, quando ele fala, o Senhor meu pastor, de nada me faltará, e nós fomos discorrendo, no verso 2, 3, 4, e se eu não me engano nós paramos no verso de número 4, não foi? Vocês que estavam comigo semana passada, foi no verso de número 4 que nós paramos? Então, nós vamos parar justamente, nós vamos dar continuidade justamente naquela hora ali que Davi, até o verso de número 4, ele está usando referências, né, figuras talvez da juventude dele ali, enquanto ele era pastor de ovelhas em Belém. Porque se você for prestar atenção, do verso de número 1 até o verso de número 4, ele vai falar de elementos, né, como pastos, né, águas tranquilas, pastor, sempre trazendo figuras e elementos de algo que ele vivia, né, no qual ele fora um dia, pastor ainda na sua juventude. Quem lembra ali daquele episódio quando o Senhor manda Samuel ir na casa de Jessé, né? Está lá nos livros de Samuel, quando o Senhor fala, vai na casa de Jessé em Belém, e lá você vai ungir um rei para mim. Quem lembra dessa história? Aí vai passando, né, os filhos de Jessé, com alegria, uau, o rei vai estar aqui, sem entender muita coisa, certamente é o meu filho mais velho, meu primogênito, guerreiro, forte, marombado aqui, cheio de músculos, né, porque ele está olhando o exterior e tudo aquilo que os seus filhos tinham a olho nu, e ele vai passando, e não é nenhum daqueles, e Samuel faz uma pergunta inteligente para ele, são todos esses filhos que você tem? Aí Jessé, pai de Davi, se lembra do pastor. Quem lembra dessa história? Lembra do pastor? Não, tem mais um. Está lá no campo. Está lá no campo cuidando das ovelhas, das minhas ovelhas. Ou seja, Davi, desde muito novo, ele era um pastor. E nesse salmo, até o verso de número 4, ele usa os elementos
para trazer princípios e um ensino dessa época da sua vida, da sua a juventude. Até então, quando ele era pastor de ovelhas, ele não era o rei Davi, ele era o Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá. Um pastor de ovelhas. E ele tinha essas referências, esses marcos na vida dele. E nesse outro momento, porque quando ele escreve esse salmo, ele está em um outro momento totalmente diferente da vida dele. Ele não está mais na casa do pai dele. Ele já não está mais cuidando das suas ovelhas. Ele não está mais ali no campo. Porém, quando ele ora ao Senhor e começa a escrever esse poema, esse salmo tão lindo, ele traz consigo em sua lembrança figuras de linguagem, figuras que remetem à época da vida dele, na qual ele era ainda um pastor. Aleluia. E esse era o Davi. Davi ele é um dos homens mais emblemáticos, uma das figuras mais emblemáticas da palavra de Deus. Davi, ele era rei, Davi era profeta, Davi era um homem apaixonado pelo Senhor. Uma vez eu ouvi da minha esposa isso, para quem não percebeu, ela já voltou, viu, está ali, linda e maravilhosa, junto com a minha princesa ali, que agora há pouco estava chorando por conta do som, ainda está estranhando um ambiente diferente, mas logo, logo vai se adaptar. Ela estava chorando, gente, na hora do louvor, por conta do som, ela ainda não... Ela olhou assim tudo, disse: é demais para mim, pai, eu vou chorar. Mas... E uma certa vez eu ouvi da minha esposa isso, que ela falou que ouviu em uma conferência, se eu não me engano, naquela da casa de oração lá da FOP, né, que, se eu não me engano, foi o Dwayne Roberts, não foi, meu bem, que falou. A esposa do Dwayne Roberts estava falando que provavelmente Davi, nessa época que ele cuidava das ovelhas do pai dele, provavelmente, ela usa essa expressão, provavelmente, né, meu bem? Isso me marcou quando a Agnes me falou. A gente namorava ainda na época. Ela me contou essa história. E isso me marcou, eu gravei no meu coração isso, porque é muito interessante. A esposa é Jennifer, né, se não me engano, o nome é Jennifer Roberts, fala que provavelmente Davi, nessa época da vida dele, enquanto ele só pastoreava a casa as ovelhas do seu pai, no qual ele descreve, traz alguns elementos nesse salmo, ele provavelmente, o único amigo que ele tinha era Deus. Isso é muito forte. Detalhe, Jennifer Roberts é uma estudiosa da vida de Davi. Ela é uma mulher de Deus. Depois pesquise sobre Dwayne Roberts e Jennifer Roberts. São homens e mulheres de Deus, né, da casa de oração lá de Kansas City, né, lá dos Estados Unidos, mas eles fundaram aqui no Brasil o F-Hop, e hoje em dia é levado pelo pastor da Amy e o seu esposo, né? Mas eles foram fundadores, né, pioneiros aqui no Brasil. E ela fala sobre isso. E ela dá essa afirmação muito singular, que provavelmente Davi, nessa época da sua vida, quando ele estava ali no campo cuidando das ovelhas dos seus pais, provavelmente, muito provavelmente, o único amigo que ele tinha era o próprio Deus. Isso é muito interessante, porque nesse salmo revela justamente essa afirmação dessa mulher de Deus. Porque quando ele fala com tanta alegria, categoricamente, o Senhor é meu pastor, e porque Ele é meu pastor, eu não terei falta de nada, certamente ele tinha uma confiança e uma intimidade, que nós falamos no sábado passado, uma intimidade tão grande com Deus, com esse Deus poderoso, que dava essa segurança de ele afirmar isso de uma forma categórica, precisa. Então, Davi, ele começa a relatar, mas a partir do verso de número 4, ele finaliza, né, usando essas simbologias, né, do pastoreio. Aí entra o verso de número 5. Né, vamos ler aqui o verso de número 5, que é o que nós vamos
Hoje nós vamos terminar, são apenas 2 versículos, né? Nós vamos terminar rápido e depois nós vamos para casa ou alguém vai pagar pizza para a gente. Aleluia, Senhor, abençoa. Essa palavra não volte vazia. Verso de número 5, vamos lá. Ele fala: preparas uma mesa perante mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Vamos ler essa versão que está no... que eu gosto mais dessa versão aqui, que está no telão. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Aleluia. Aqui, o que tem de diferente dos elementos que Davi traz nesse verso aqui? De diferente do que a gente acabou de falar, título de introdução. Relembrando, né, o que foi dito sábado passado. Vocês perceberam que, a partir do verso de número 5, Davi já não fala mais sobre essa época da vida dele, do pastoreio, sumiu as águas tranquilas, eita, quase que não sai. As águas tranquilas, os pastos verdejantes, o cajado, a vara. Não que ele tenha eliminado, tem conexão, mas ele muda. A figura agora que ele vai trazer para dar continuidade a esse ensino, a esse poema, a essa oração dele, é uma figura de uma casa, de elementos que nós encontramos dentro de uma casa. Aleluia, vocês estão comigo? E o interessante é que ele vai falar primeiro, aqui, logo de início, ó a primeira sentença. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Tem versão que fala: preparas uma mesa perante mim, não, diante de mim, na presença dos meus inimigos. Tem muita gente que, quando lê esse verso, acha que Davi está falando assim: ah, Deus, com ódio, sabe? Agora eu vou acabar com a raça dessa galera. E por isso, Deus, preparas uma mesa aqui que eles vão comer o pão que o diabo amassou, é agora. Tem gente que imagina isso. Tem gente que imagina isso, talvez pelo contexto, que Davi era um homem guerreiro. Né, o reino de Israel, na época do reinado de Davi, foi uma época que o reino de Israel mais expandiu, mais cresceu, mais se desenvolveu. Mas Davi, o primeiro símbolo que ele traz de uma casa é a mesa. E eu acredito que ele não está falando aqui, Senhor, prepara. Primeira coisa, que quem prepara essa mesa não é Davi. E a mesa do Senhor nunca é para matar ninguém. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo aqui? A mesa do Senhor nunca é para matar ninguém. O primeiro entendimento, e isso daqui veio agora, ele fala: preparas uma mesa perante mim, à vista, à presença dos meus inimigos. Não é Davi que está preparando alguma coisa, porque quando nós, como homens e mulheres, preparamos algo, a intenção do nosso coração, por mais que seja boa, pode ser contaminada. Agora, quando Deus prepara algo, é para gerar vida. Vocês estão comigo aqui? Eu sei que vocês vão ouvir nesses próximos dias muito sobre mesa. Mulheres, né? Os homens vão ficar escondidos. Quem prepara a mesa é Deus. E na mesa do Senhor não existe exclusão para aqueles que querem sentar nela. Há um convite, na verdade. Porque é o que acontece quando Jesus vem, né, nas bodas, e ele convida o pessoal, remete o que é que a palavra de Deus diz: vá às vielas. Vá às ruas, procure no lugar onde ninguém quer, e convide para um banquete, para as bodas. Não é isso que vai dizer nos evangelhos? Porque é uma mesa preparada pelo Pai, por Deus,
E há um convite para nós, nos enxergarmos a ela. E é isso que Davi está falando, porque Davi, como eu disse, ele era um profeta. E eu creio sim que apesar das lutas e guerras, talvez ele tivesse, talvez não, ele tinha inimigos. Mas quando ele fala que Senhor, preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, é para que eles possam reconhecer quem está comigo. É para que eles olhem de longe que eu estou sentado não em qualquer mesa, mas na tua mesa. E na tua mesa, Senhor, eu posso alcançar, galgar, ganhar, avançar em tudo. Inclusive triunfar sobre eles. Porque a mesa do Senhor é uma mesa de paz, há um convite a sentar, uma mesa de paz, de reconciliação, para aqueles que decidem vir. E Davi está sentado nessa mesa. Ele falou, Senhor, preparas ela. Mas ele poderia, preparas uma mesa, pronto, né? Mas ele bota esse elemento na presença dos meus inimigos, para que eles possam contemplar o quão próximo, o quão íntimo, porque desde o verso de número 1 ele vai falando sobre essa intimidade, porque na verdade a afirmação dele nesse salmo revela um coração de quem conhece ao Senhor. E ele vai e se senta à mesa, para que os meus inimigos contemplem quem está comigo. Contemplem quem é comigo. Na mesa do Senhor, na mesa que é preparada pelo Senhor, não existe possibilidade alguma de morte. Davi não estava querendo convidá-los ou trazê-los para uma armadilha, mas queria mostrar quem estava com ele, em qual mesa ele estava sentado, e que independentemente de qual forte ou qual força eles tenham, ele poderia subjugá-los, porque quem estava com ele era o Senhor dos Exércitos. Davi sabia muito bem o que ele estava falando. E somente uma pessoa que anda com Deus pode afirmar isso. Somente uma pessoa que conhece a Deus pode dizer, Senhor, eu estou na tua mesa, eu estou contigo. E o negócio está pegando. Será que os inimigos, os teus inimigos, e quando eu falo inimigos, não literalmente que nem Davi estava vivendo em um tempo de guerra, não. Qual é o inimigo da nossa alma hoje? Satanás e seus demônios, é isso que a Bíblia diz, né? Satanás é o inimigo das nossas almas. Não é verdade? Ele consegue olhar para você, para mim e para você, e enxergar em nós pessoas que ocupam um lugar à mesa do Pai, à mesa do Senhor. Porque quando nós não conseguimos isso, quando nós não conseguimos expressar ao mundo que nós somos íntimos do Senhor, nós nos tornamos o quê? Presas fáceis. Olhe de uma forma natural. Imagine que você está sentado numa mesa com alguém muito importante. É qualquer pessoa que vai chegar e sentar ao seu lado? Por mais que lhe conheça,
Não, porque vai haver respeito. Intimidação, no mínimo. E assim é com o Senhor, com relação aos nossos inimigos. Se nós estamos sentados à mesa do Senhor, o inimigo de nossas almas não vai vir cirandar conosco, porque ele vai temer aquele que está conosco. Vocês entendem isso, Aliança Jovem? O inimigo de nossas almas, se eu estou sentado à mesa do Senhor, se eu estou na mesa com o Pai, e Ele sabe que eu tenho um relacionamento com Ele, porque não se engane, o inimigo de das nossas almas sabe se nós o conhecemos de verdade ou não. Não se engane. Se você tem uma vida de devoção, uma vida de entrega, uma vida mesmo próxima com o Senhor, de intimidade com Ele, de relacionamento com Ele, o inimigo das nossas almas não vai cirandar na sua vida. Não vai encontrar brecha. Ele vai se sentir intimidado de chegar perto de você. Porque quando eu vejo alguém, por exemplo, no trabalho, eu só sentava junto com o regional, a galera da mais alta casta lá, se eu fosse convidado. Nem me atrevia, por mais que tivesse um amigo querido, muito, muito, muito best friend forever, never, ever, ever. Junto. Não sentava. Eu ainda mandava mensagem para ele chamando ele de burguês. Mas eu fiz questão de trazer essa analogia do nosso cotidiano, do nosso natural, porque é assim que é a realidade. No mundo espiritual, Satanás vai temer se você de fato estiver sentado na mesa do rei. Ele vai lhe respeitar, porque na mesa do rei nós temos a nossa autoridade restaurada. Se ela um dia foi comprometida, e ela, na mesa, nossa autoridade, ela é expandida. Porque na mesa há relacionamento. Na mesa é lugar de relacionamento. Mas ele não para na mesa. Na mesa ele coloca 2 elementos. Ele vai falar sobre o óleo. Não é verdade? Preparas a mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Uau, isso daqui é... Veja bem, tudo isso está acontecendo aonde? Na mesa. É na mesa que nós nos enchemos do Espírito. É na mesa, com um relacionamento com o Pai, que nós enchemos, nós recebemos. Foi cantada uma canção aqui agora há pouco, né? Nós temos lenha para queimar e eu não lembro mais o resto. Mas vem com fogo, vem com glória. Não adianta gritar, vem com fogo e vem com glória, não, irmão. Se não estiver sentado à mesa, se não estiver junto. E às vezes nós não nos sentimos dignos, e na verdade nós não somos dignos mesmo. Mas o Senhor nos convida, o convite ainda está. Vai ter um dia que vai cessar esse convite, que é o dia que a trombeta tocar. Aí vai ser o dia, não vai ter mais a mesinha não, vai ter a chibata. Vai ter outras coisas, né? Vai ter o juízo, né? Mas na mesa nós conseguimos, a nossa cabeça é ungida, nós é nos restaurado, ou é nos dada autoridade, empoderamento no Espírito. Porque ele é bem específico, unge a minha cabeça com óleo, e o óleo é uma das figuras do Espírito de Deus.
Veja bem, lá no Velho Testamento, Davi já apontava para essa verdade. Na mesa que o Senhor prepara, eu sou empoderado no seu espírito. Eu recebo revelação, eu recebo meus dons, eu recebo um enchimento, um transbordar, que é o que vai acontecer, porque são duas coisas que acontecem. A primeira é esse enchimento, né? É esse empoderamento do Espírito. E a segunda é o meu cálice transborda. O cálice, né? Quando ele fala, eu unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, ele aponta para algo que alcança, né? Porque, como é que eu posso fazer uma analogia disso? Veja bem, sempre quando nós nos enchemos de algo, imagine um copo, imagine um copo, né? Cadê o copinho de água aqui? Não, é só para o pessoal visualizar melhor. Não, isso aqui eu não vou bagunçar a igreja não, porque amanhã tem 3 cultos. Vocês estão enxergando esse copo? Sim ou não? Esse copo está cheio, está vazio, está meia boca? Relativamente cheio, né? Está cheio. Vamos imaginar que está cheio. Grazi, tu me ajudou semana passada, eu vou te perdoar. Vem cá, Lohane, por favor. Não, a Lohane, pode ficar de boa. Vem cá. Fica bem aqui de baixo. Esse cálice, esse copo, ele está o quê? Está o quê? Está cheio? O que o texto está falando? O que o texto fala? Preste atenção. Quando nós estamos cheios, nós não afetamos a vida de ninguém. Estar cheio ainda é egoísmo, de certo ponto. Eu estou cheio de Deus. Mas, se eu não afeto a vida do meu irmão, faz algum sentido isso para você? Agora, eu não vou te poupar disso, viu? Agora, se eu for colocando mais água, e isso encher a ponto de começar, eu vou molhar um pouquinho, viu? Molhar. Te incomodou? Te incomodou um pouco? Quando nós transbordamos, nós tocamos pessoas e gera algum incômodo, mas elas são transformadas. E isso, o transbordar, toma, irmã, pode beber. Obrigado, viu? E o transbordar é justamente isso, impactar a vida de outras pessoas. E isso acontece quando nós estamos na mesa. Isso acontece quando nós estamos na mesa. Na mesa, nós nos enchemos do Espírito. E nós vamos nos enchendo, até que o nosso cálice, o quê? O cálice aponta para nós. Essa estrutura aqui humana.
Na mesa, nós temos um relacionamento com o Pai. Nós vamos crescendo, 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 crescendo a ponto de nos enchermos. E enchermos está maravilhoso. Mas tem uma hora que transborda. Aí, irmãos, o negócio começa a funcionar. Davi tinha consciência disso. Davi, ele tinha entendimento completo sobre isso. E ele não mediu esforços para viver isso. Eu fiquei tentado em fazer irmã, mas meu coração é bondoso. Mas vocês entendem isso de uma forma simples. Tentei de uma forma simples. Nós precisamos gastar tempo neste lugar. Talvez a minha e a sua oração tenha que ser: Senhor, prepares uma mesa para mim. Deixa o diabo enfurecido enquanto eu me relaciono com o Senhor. Porque ele não vai ficar feliz com isso. Enquanto você se relaciona com ele, o inimigo das suas almas, o inimigo das nossas almas, vai ficar furioso. Mas problema dele. Você vai crescer em graça e em favor. E isso vai gerar transformação. Porque o transbordar é justamente isso, gerar transformação no meio onde você está. Mas isso não se engane. Isso começa na mesa. E na mesa nós temos uma revelação. Temos revelações. Que é o que está no verso de número 6. Aí, depois disso tudo, volta lá no 5. Imagina aí comigo. Olha o avivamento que aconteceu nessa mesa. Você consegue imaginar comigo? Deus prepara uma mesa. Na presença do inimigo. Tem mover, tem óleo. O próprio Deus está ungindo a cabeça dele. A sua cabeça está derramando óleo na sua cabeça. Você está tendo experiências com ele. Vamos trazer aqui para nós. Estamos tendo experiências com ele. A ponto de transbordar e alterar o meio onde nós vivemos. Isso é avivamento. Na mesa é gerado avivamento. Aí, ele continua, porque na mesa ainda ele continua. Aí vai entrar no verso de número 6, porque na mesa também nós temos revelação. Aí ele faz uma afirmativa: certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida. Tem uma versão que fala: certamente que a bondade e a sua misericórdia me seguirão por todos os dias. Como? Veja bem, Davi, um homem que vivia em guerra. No dia que ele não foi para a guerra, ele arrumou sarna para se coçar. Né, o que aconteceu lá quando ele pegou a Batseba? A Bíblia começa falando que nos tempos que os reis iam para a guerra, Davi estava pegando a mulher dos outros. Mas na mesa tem essa revelação. Um homem de guerra, um homem que viveu tantas coisas. Ele fala a bondade, ele faz uma afirmação: é certo. É certo. Certeza você só encontra quando vocês têm um relacionamento com o Senhor na sua mesa. Quem é que tem plena convicção da sua salvação? Como é que você sabe disso? Me responde aí alguém.
Só uma pessoa, não precisa ser todo mundo não. Hã? Credo, mais uma pessoa. Espírito Santo. Mas se eu perguntar, por exemplo aqui, vou perguntar para ti, Carol. Vou perguntar para ti, Carol. Como é que tu tem certeza da tua salvação? Amém? Agora me diz, o porquê que tu tem certeza absoluta? Como é que tu me diz uma evidência de que tu tem certeza absoluta disso? Que tu é salva? Mas o que te garante nessa certeza aí? Grazi, me responde aí. Tá querendo falar, eu tô vendo. Testemunho. Assim, a chave. 0,5. É o testemunho do Espírito, que testemunha no meu espírito. Que eu sou. Não é isso, Gabi? É o testemunho que testemunha no meu espírito que eu sou. E por que você é? Porque eu sou. E por quê? Porque eu sou, cara. Tu teve, não importa, eu sou. Tu teve alguma experiência estrondosa, maravilhosa. Tu viu? Você, não, tem o Espírito testemunho que eu sou, filho, acabou. E essa certeza irrefutável, alguns de nós não carregamos. Isso eu falo sem medo de dizer. Do público aqui que está dentro dessa casa, nessa noite, alguns de nós não têm essa certeza irrefutável da salvação. Infelizmente. E Davi, ele tinha essa certeza. Porque alguém que afirma isso, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, é alguém que conhece a face de um Deus Salvador. Veja bem, ele está vivendo aqui na época da lei ainda. Diferente de nós que vivemos na graça. Obviamente, Davi era rei, então ele foi ungido, ele era daquela categoria, né? Dos três lá, do rei, sacerdote e profetas, que tinham esse privilégio de o Espírito estar sobre ele. Então, Davi, ele era alguém que tinha o Espírito Santo de Deus. É por isso que ele fala que na mesa, ele é ungido. Na mesa do Senhor, ele é ungido pelo Espírito. Ele se enche do Espírito e ele transborda. Foi durante o reinado de Davi que foi instituído várias coisas. A adoração, por exemplo, dentro do tabernáculo, da tenda, não existia. Existiam rituais, mas na época de Davi, é instituída a adoração. E eu não sei se vocês sabem, que uma das coisas que... como é que eu falo isso? Sem errar também, que eu não vou falar não, porque eu não vou lembrar exatamente, vai dar brecha para eu vou em outro momento, eu vou lembrar disso aqui, eu falo para vocês. Mas uma das coisas que Deus deseja, que fala, é justamente sobre a tenda de Davi, esse modelo de adoração que foi instituído na época dele. E somente alguém que conhece o Senhor verdadeiramente, alguém que parte do Senhor na sua mesa e senta ela diariamente, consegue afirmar o que esse homem afirmou. Ele entende que somente Deus é bom.
Eu já falei sobre isso aqui, eu não vou entrar nisso novamente. E que tudo que é bom vem dele. Ele também afirma da sua misericórdia. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é essa palavra certamente. Essa certeza que Davi tinha em Deus. Ela aponta para uma confiança que é difícil encontrar. Uma fé que é difícil encontrar. Nós mesmos, nós não conseguimos manter o foco num culto de 40, 30, 40 minutos. Eu fico aqui, por exemplo, vou falar de hoje não, mas vou falar de outro sábado. Tá bom? Para ninguém ficar olhando para a cara do outro aí, como você já sabe que metade aqui não estava sábado passado, então eu não vou imaginar que foi ninguém, então bora lá. Outro sábado, outro dia, né? A gente aqui de cima, a gente tem uma visão do todo. Aí, a gente está falando, né? Está ministrando a palavra, tá? Aqui, dando o máximo de si para tentar transmitir algo que o Senhor colocou no nosso coração. Mas a pessoa está preocupada com que horas o culto vai acabar. O culto vai acabar com 9h30. Ela não passa disso. Você já sabe. Você já sabe. Mas se você vem com esse coração, é melhor nem vir. Se você vem com esse coração, porque Deus não vai receber o seu culto. Eu não estou falando que você não vir, porque por mim, eu me importo. Eu poderia dizer pouco importa, eu estaria mentindo, porque eu me importo com vocês. É um dos encargos que eu tenho como líder dessa rede. Eu me importo de verdade com vocês. Mas se você vem com o coração já decidido, vai ficar olhando o horário, que horas vai acabar, é melhor não vir. Deus não vai receber seu culto. Fique em casa, assistindo Netflix, e quando você quiser cultuar o Senhor, venha. Ou então fica visitante, viu? Não é com você, estou falando com os meus discípulos, viu? Vocês são together, vocês são bem-vindos aqui, e nós vamos amar vocês, e vamos cuidar de vocês se vocês decidirem caminhar conosco. Mas algumas coisas precisam ser ditas nesse contexto, porque se nós não tivermos fé para caminhar com o Senhor, que sentido faz você estar aqui? Que sentido faz? Que a Bíblia fala, né, que se nós não conseguimos, né, ter um relacionamento com aquele que a gente consegue ver, como é que eu vou conseguir ter aquilo que eu não vejo? Aí vem, alguns mesmo hoje, eu vi ali na entrada, não estou vendo mais aqui. Não sei se vocês já perceberam, mas quando eu chego, eu cumprimento, se não todos, mas quase todos. O visitante, se chegou um pouquinho antes do culto inicial, eu vou lá, graça e paz, boa noite, seja bem-vindo, fique bem ao nosso lado, ao nosso redor aqui. E vou falando com quem eu conheço, com quem eu não conheço. Isso faz parte de mim, eu faço isso, e eu tenho prazer nisso. Mas os rostos que eu vejo quando eu chego, muitas das vezes não são os rostos que eu vejo quando o culto acaba. Porque antes mesmo do culto começar, no meio do culto, vai embora. É melhor, sinceramente, se você vem com desejo já de não cultuar o Senhor, de outra coisa, reavalie o seu cristianismo e o seu culto racional ao Senhor, e se arrependa, e venha.
Porque, às vezes, nós falamos sobre uma profundidade da vida de um homem, que nem foi a vida de Davi, e às vezes nós falamos de coisas que deveriam ser... Na verdade, eu gostaria de falar de coisas um pouco mais profundas, mas eu não consigo. Eu não consigo ainda. Eu não consigo ainda falar de algo mais profundo, um alimento um pouco mais sólido. Porque eu não sinto, às vezes, na maioria das vezes, que o coração de todos estão aqui diante do Senhor. E eu estou falando isso daqui, mais uma vez, visitantes, de casa, né? Para os nossos discípulos, aqui estão em células. Isso tem tudo a ver com cara, nós olhamos, nós falamos sobre Davi. Davi era o cara, eu queria viver como esse cara, não vive não, viu? Se não tiver uma vida de alguém que verdadeiramente ama o Senhor. Eu entendo, sim, que nós temos as nossas demandas diárias, todo mundo sabe disso. E a gente não liga, não se envolve nisso, a gente entende. Quando eu falo a gente, eu, minha esposa e os líderes em geral, nós entendemos. Mas se vocês vêm para um culto no qual o seu coração não está nele, não vem para cultuar o Senhor, é melhor ficar em casa, né, Marcos? Ficar assistindo o jogo lá do seu time. E quando você sentir saudade do Senhor de verdade, venha cultuá-lo verdadeiramente. Porque aí você vai entender o que eu estou lhe falando aqui agora. Não adianta você vir para um culto como esse, se não tiver um desejo de cultuar e adorar o Senhor verdadeiramente. Porque você não vai entender. Não vai entender. Pode até compreender algumas coisas aqui, e em certo nível é bom. Mas não consegue entregar uma revelação, algo proveitoso para o seu espírito. Porque você está preocupado demais com o que vai acontecer. Ou se vai demorar muita palavra, ou se a mensagem do WhatsApp que está chegando aqui, ou se as piadinhas que a gente vê, a risadinha aqui, é umas coisas, a gente vê tudo aqui. Para mim, da onde eu estou aqui, é tudo cristalino. Eu vejo o rosto de todo mundo. Eu vejo as expressões de todo mundo. Eu vejo a hora que eu falo alguma coisa aqui, o irmão, olha, contigo, ó. Eu vejo a hora que eu falo aqui, eu desço aqui, eu vejo as caras de espanto. Às vezes que eu falo, que nem quando eu comecei a falar agora, é melhor nem vir. A cara de todo mundo assim. Não acredito que o Renato está falando isso. Porque eu não sou de falar essas coisas, não é verdade? Quem ouve mais essas coisas são os líderes, né? Da primeira vez eu acho que eu falo. Mas, meus queridos, porque eu falei isso nessa noite, entendi que para ter um alinhamento no seu coração. Que verdadeiramente gostaria de viver uma experiência tremenda, que nem Davi viveu, dessa forma. Eu quero. Mas sabe, às vezes meu coração parece que está distante do Senhor, eu estou sendo um pouco sincero com vocês aqui. Mas se nós não nos arrependermos, não vai para frente, não vai rolar. Só tem revelação, porque Davi aqui nesse salmo, ele fala da revelação da bondade e da misericórdia. Mas o Senhor não é só bondade e misericórdia, nós falamos sobre os atributos do Senhor em agosto. Alguns deles apenas. Nós sabemos que Ele é mais do que só bondade e misericórdia. Não é verdade? E Davi ele cita duas, porque na mesa do Senhor há revelação. Nesse ambiente de avivamento que é gerado através da mesa, há uma revelação de quem Deus é para nós, e muitos de nós não temos essa revelação, porque nós viemos para um culto como esse, ou um culto de sábado, ou um culto de quarta, ou qualquer reunião que seja, às vezes até mesmo célula, com o coração distante do Senhor. Com
coração, aí quer revelação, quer fogo, quer glória. Não tem. Aí vem para uma conferência que vai começar quinta-feira. Quinta, é? Quinta-feira. Quer sapatear no fogo e girar aí. Não vai, irmão. Vai chegar. Se o Senhor não tiver misericórdia, vai chegar. Muitas das vezes fica que nem uma pedra. Aí depois da conferência. Vai, conferência. Conferência, não senti nada. Observe. O termômetro daquilo que você vive no Senhor é a sua vida com Deus. O termômetro daquilo que você vai experimentar nos dias, por exemplo, para você mulher, nessa conferência que está chegando, é o que você vive com o Senhor no secreto. Aí você vai ver o seu cálice, o óleo caindo na sua cabeça e o seu cálice transbordando nesses dias. Experimentar um pouco disso, Davi está falando no verso de número 5. Aí as revelações vêm depois. E é engraçado, porque quando a gente senta para conversar, e eu me alegro com isso. Eu me alegro quando um de vocês chega, meu líder, eu entendi isso. Poxa, é revelação. Eu entendi isso, eu compreendi isso. Eu me alegro. E eu vou conversando, a gente vai conversando, às vezes surgem umas coisas. Mas sabe quando foi a última vez que eu ouvi alguma coisa desse tipo? Tem tempo. A minha pergunta é, o que está acontecendo? Aí talvez alguém cutuque aí, cadê o N? O N, coitado do N, sempre falo para ele. Aí, N, tu que é amigo do Renato, mais próximo, né? Tá tendo revelação nenhuma. Aí, meu filho, não, só estou te dando exemplo, viu? Together. Gente, claro que eu estou falando aqui de uma forma bem trivial, bem genérica mesmo. Só citei o N porque ele é querido. Quando a gente é querido, a gente acaba citando mesmo as pessoas, né? Mas, o que eu quero falar com tudo isso? Você quer viver essas experiências que Davi teve? Elas estão disponíveis para nós. E eu vou dizer mais uma vez, não estou fazendo merchandising, a pastora me pediu para eu estar falando sobre essa conferência, não. É porque vai acontecer. Você menina, eu quero te dar, você mulher que está me ouvindo aqui. Se você está no meio desse alerta que eu acabei de dar aqui, se arrependa que dá tempo. Chegue nessa quinta-feira, na sexta, sexta? Quinta-feira, chegue nessa quinta-feira. Seja transformada e seja uma outra pessoa por esse transformar. Porque essa mesa que vai ser preparada, é a mesa com o rei, o tema da coisa, né? A mesa com ele, né? É a mesa que Davi está falando, que nós estamos falando essa noite. É uma mesa que foi preparada pelo Senhor, que está sendo preparada. As mulheres estão orando, o próprio Deus vai fazer mais do que elas estão imaginando e pedindo. Mas venha com o coração aberto e racionalmente prestar o seu culto ao Senhor nesses dias, principalmente. Não venha para cá, a conferência vai acabar 10 horas, tá tarde. Amanhã tem uma aula, tem faculdade, tem um trabalho. Não, irmão. Se jogue. Mas ele não para aí, ele continua. Fecha parêntese. Eu nem abri, né? Fecha o parêntese. Aí ele vai falar outra coisa. Tem como colocar aqui, Wendel? Wendel? Tem como botar... Ah, que não está aparecendo aqui. Não tem problema não. Na minha vida... Não, é o 6 mesmo, meu filho. É porque não estava aparecendo aqui, agora está aparecendo. Vamos lá. Né? Ele fala sobre ele tem essas duas revelações, mas o sentido da revelação pode estar vivendo esse tipo de avivamento, irmão, não vai faltar revelação na sua vida. Se você está vivendo esse avivamento que Davi está descrevendo aqui no verso de número 5 e 6, não vai faltar revelação na sua vida.
Aí ele vai falar algo que é mais sublime ainda. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Uau! Isso aqui é salvação. Ele afirmou bem aqui, eu estou salvo. Ou vocês acham que ele está falando bem aqui do templo que existia em Jerusalém? Quem acha que ele estava falando só do templo que existia? Do templo não, na verdade, na época dele não tinha. Quem construiu foi Salomão, né? Desculpa aí essa... Da tenda lá, que ele tinha. Não, ele está falando, a afirmação, eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salvação. É alguém que tem convicção, que pode ver o que vier. E que nós conhecemos a história do homem, né? Vê muita coisa. Negócio que, quando a gente olha para a vida de Davi, por exemplo, Davi adulterou, sim ou não? Sim ou não? Mas ele era adúltero? Não. O que acontece conosco quando nós pecamos, nós pegamos essa identidade desse pecado e vivemos com ela para sempre. E não evoluímos. Uma pessoa, vamos pegar um pecado que é pecado, mas é um pecado mais, abre aspas, brando, né? Uma pessoa que mentiu, né? Que de vez em quando acontece muito essas coisas aí no meio dos jovens, né? Esse disse-me-disse, né? Essa como é que é? Como é o nome daquele negócio que acontece muito, que de vez em quando chega, meus. Agora falhou a memória, já dei meu bem. Tem outro nome para fofoca. É o nome mais bonito, é o nome menos popular, é outro nome. Aí chega aí, esse disse-me-disse, essa fofoquinha assim. Mentira, é a mesma coisa. Fofoca, o pessoal está mentindo sobre a vida do outro ali. Só que a pessoa se arrepende, né? Tem uma vida transformada e está lutando para sair desse grupo, né? Da galera que gosta, tem a linguinha meio bifurcada, né? Ela está se vivendo transformação, santidade, pureza ali, está vivendo uma vida na luz. Mas, às vezes, está estigmatizada ainda com esse pecado. Carrega com si como se fosse uma identidade dela, sendo que não é mais. Isso dando um exemplo básico. Tem outras coisas que a gente sabe que cada um pode... Pecou uma vez, Davi, ele adulterou, mas ele, quando foi confrontado, a primeira coisa que aquele homem fez foi se arrepender. Foi lamentar. E a gente conhece a história. E ele, depois daquilo dali, ele ficou depois, eu sou adulto. Então, cita na primeira história dele, meu Deus, eu peguei a mulher ali e agora eu sou um cachorro. Não, é vida de cachorrada agora. Não, o Davi se arrependeu e vida para frente. O Senhor perdeu o filho, né? Mas depois, né, casou com a mulher, né? Teve Salomão, que foi seu herdeiro, que veio dela. O Senhor restaurou, o Senhor sabe fazer as coisas. E ele não ficou estigmatizado com isso. E nós precisamos viver, às vezes a pessoa erra com alguma coisa, peca em algo, está pecando em alguma área, tem uma fragilidade em algo, e ele fica carregando essa culpa, essa identidade desse pecado, para a vida toda, e toda hora está falando dele. Não. Sai dessa neura. Sei que não é fácil, a gente fala assim, às vezes parece que é uma coisa simples, né? Sei que às vezes não é fácil, mas isso tem muito a ver com a revelação que você tem de quem Deus é. O ministério de louvor pode... Tem muitas vezes, porque quando nós não conhecemos quem é o nosso Pai, quem Deus é para nós, essa certeza da salvação só tem quem é salvo. Redundante isso, né? Mas é uma verdade absoluta. Eu vou fazer essa pergunta de novo. Fique de pé. Quem aqui
Quem aqui tem certeza da salvação? Faz assim. Se acusa mesmo. Quem não levantar a mão, quero orar por você. Eu tenho, levantar as minhas mãos, as duas aqui. Quem não tem, quem não levantar a mão, eu quero orar por você. Sem pressão. Gente, nós precisamos ter essa certeza. Você precisa chegar no final, que nem Davi chegou no final desse salmo, e falar assim: eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou para sempre, né? Depende da versão. Você pode fazer essa afirmação? Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Viva esse avivamento da mesa. Viva esse extraordinário a partir da mesa. E eu acho interessante que esse salmo ele é muito bem dividido. E por coincidência, não estava planejado, acabou terminando nesses 2 versículos, falando justamente sobre a mesa e esses elementos. Há um tempo de sopro de restauração. Sabe, eu sinto como se algumas pessoas quisessem, mas não se sentem dignas ou habilitadas para viver isso. Não sei se a palavra seja digna, na verdade, mas habilitada para viver esse tempo de mesa que Davi viveu. E se você é uma dessas pessoas, eu quero que corajosamente você venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Talvez você carregue um sentimento de que o seu tempo passou, ou que você viveu e agora já não é mais para você. Se tiver alguém, pode vir aqui. Nós vamos orar por você. Adore ao Senhor com o ministério de louvor.
coragem. Você tem coragem mesmo? É isso mesmo que você quer? Isso que você está cantando é isso mesmo que você quer? É isso que está no seu coração? Só quero ver você. Só quero ver você. O que está no seu coração? Feche os seus olhos e coloque o seu coração nisso. Só quero ver você. Vamos, aliança jovem, vamos. Você quer? Coloca pra fora. Coloca pra fora. Santo de Deus, Só quero ver você. Espírito Santo do Senhor. O Senhor consegue, na verdade, o Senhor contempla nossas mentes e os nossos corações. E se a verdade nisso, Senhor, se revela a nós um pouco mais nessa noite. Nos toca, Senhor, de uma forma diferente. Se a verdade em nossos corações, se a verdade nos nossos corações, se há esse desejo, Senhor, de te ver, de ter uma experiência contigo, Espírito de Deus, nos toca de uma forma diferente nessa noite. Que não seja simplesmente, Senhor, uma bela canção, porque o Senhor transpassa tudo isso. Que não seja simplesmente, Senhor, uma bela melodia, não, mas que seja algo íntimo, profundo, que brote, Senhor, do nosso espírito, do nosso coração. De Jesus, Pai. Você pode, vamos lá? Só quero ver você.
Jesus. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Santo, santo, santo é o Senhor. Quero olhar na face do meu Criador. Santo, santo Quero olhar é na o face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Tu és maravilhoso, Pai. Sopra todas as cinzas de Glória a Deus. Deus. Sopra todas as cinzas. Aleluia. Sopra, Senhor, toda a cinza. Toda a cinza, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E nos guia, Senhor, a este lugar de contemplação, para a glória do Teu santo nome, Pai. Continua, Senhor, aquilo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Meu Deus, que no decorrer dos dias, Senhor, nós possamos experimentar de uma forma palpável, semelhante a essa, Senhor, da Tua presença, do Teu agir, no nome de Jesus, e para a glória do Teu nome. Eu não poderia encerrar um culto como esse sem perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que deseja se reconciliar ou aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Alguém que talvez possa ter andado afastado, esfriou, apostatou, mas entende nessa noite. Se tiver alguém, nós queremos como igreja orar por você. Se não há, eu creio então que todos nós estamos nele e viveremos com ele por longos dias, amém? Vamos adorar com os nossos dízimos e ofertas, amém? O Ministério de Louvor vai continuar nos conduzindo em adoração. Você sinta-se livre para dizimar, ofertar na casa do Senhor. Só uma orientação: se você for dizimar, é no QR Code na frente da sua cadeira, mas se for oferta, no gasofilaço aqui na frente, ou através do nosso Pix, que está aqui no nosso telão. Amém? Aleluia. Coloque sua mão na posição de receber. Quero orar, abençoar a sua vida.
Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua presença. Meu Deus, eu oro por cada um, Senhor, que está aqui nessa noite, por cada um que um dia irá ouvir essa palavra na internet. Meu Deus, que o Senhor continue, Senhor, a nos conduzir a este lugar, à mesa do Senhor, para que nós possamos viver, Senhor, essa revolução, esse avivamento, Senhor, de nível pessoal e na nossa comunidade. Meu Deus, que a tua graça, a tua bondade, o teu amor, o teu favor, nunca, Senhor, nos falte. No nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo e as consolações do Espírito Santo continue com esta igreja, conosco e com Israel